situações de estabilidade, de preclusão e de coisa julgada. Antigamente existia a tutela provisória e a tutela definitiva. Agora tem a tutela provisória estabilizada e a tutela definitiva. Desculpe um exemplo, ele não é muito bom. Quem dá aula às vezes dá alguns exemplos ridículos, né? Mas eu tenho usado uma imagem, até lembro da minha avó nessa passagem, né? Não por nada. Só para dizer o seguinte, eu perguntava para minha avó, o que existe de relação entre as pessoas? Eu falava, namoro, noivado e casamento. Na época da minha avó não tinha união estável. Não tinha ficante também. Não tinha. Né? Então, agora a gente não tem namoro, casamento, mas não tem uma situação que é similar ao casamento, seja, produz efeitos como o casamento, que é a união estável, por exemplo. Então a gente tinha a tutela provisória e a tutela definitiva. Agora a gente tem a tutela provisória e a tutela provisória estabilizada. É uma união estabilizada. Produz efeitos até que ela seja desfeita. Aí vocês perguntam, a estabilização da tutela provisória satisfativa. Não existe estabilização de tutela cautelar. Estabilização de tutela provisória satisfativa, ela é coisa julgada pelo Código? Não. E depois dos 2 anos? Vocês já estudaram isso? Como que está? Precisa de embargo de declaração aqui? Precisa? Precisa. Então vamos lá. Marcos, essa questão de tutela provisória estabilizada já existia. Na Justiça Federal, mas existe. Porque é que envolve questão de direito, né? Principalmente. Mas assim, como que existia isso? Extinguia o processo? Dava liminar, extinguia o processo? Não, então liminar não faz o médico. Ah, isso é verdade. Isso não é só na federal, não. Isso é... Ainda diz assim, o mérito será julgado junto com a ação principal, a ação cautelar será julgada junto com a ação principal. Só que ninguém nunca viu o julgamento da ação cautelar. Né? Bom, mas rapidamente, o Código cria algumas situações de estabilização que são preocupantes. Existe a estabilização da tutela provisória satisfativa. Existe a estabilização de uma decisão proferida pelo juiz na audiência de saneamento e organização do processo, mas essa acho que não se aplica muito a vocês, né? Bom, o que acontece? O Código, aí que eu acho que é o problema da regulamentação, o Código, ele ainda não é o problema. Ele diz o seguinte, é possível tutela provisória, esse é o novo nome oficial de um gênero que envolve a tutela de urgência e a tutela de evidência. Lembrando que tutela de urgência é a tutela cautelar, ou seja, conservativa, ou a tutela antecipada, satisfativa. A tutela de evidência não é nenhuma novidade, existem novas hipóteses de tutela de evidência, mas é uma hipótese de antecipação de tutela sem urgência. Por quê? Porque o direito que se apresenta em juízo como um direito evidente, ele merece algum tipo de satisfação. Isso já existia, a novidade é a terminologia. Muito bem. Novidade é o fato de que eu posso pedir tutela antecipada em caráter antecedente. Isso aqui é novidade. Eu posso pedir tutela antecipada antes de ajuizar o pedido principal. Não é a ação principal, o pedido principal. Existe a possibilidade de cautelar antecedente também, mas já existia. E agora, como é que eu peço essa tutela provisória em caráter antecedente? O Código diz assim, depende, ela é cautelar? É de uma forma. Ela é satisfativa? É de outra forma. O procedimento é diferente. Aí uma grande bobagem, eu acho.
Porque distinguir o que é um que é outro nem sempre é fácil. Se eu perguntar a vocês qual a natureza de uma medida de sustração de protesto, se é uma medida conservativa ou uma medida satisfativa? Qualquer pós-graduação, a classe se divide. Tem várias situações que é muito difícil de se distinguir. Exatamente. Mas você vai ter que distinguir, porque se você quiser pedir tutela cautelar em caráter antecedente, o procedimento é um. O requerido, por exemplo, será citado para contestar no prazo de 5 dias. Se a tutela é antecipada em caráter antecedente, não há citação do requerido. Isso está no quadro, são 2 procedimentos diferentes. Outra coisa, se a tutela cautelar, ela é feita por uma petição incompleta, não por uma ação cautelar e depois por uma ação principal. Já é uma petição inicial da ação, mas incompleta sem pedido principal. Tem todos os requisitos, valor da causa, tudo, principal, mas não tem o pedido principal. Depois ele é aditado. Se a medida é antecipatória, ou seja, se é satisfativa, eu faço por petição inicial incompleta também, mas eu já tenho que indicar qual é o pedido principal. Não é fazer referência, é indicar qual será o pedido principal. Há parte da doutrina que entende que nessa indicação você fica vinculado. Se a tutela cautelar, você faz referência ao pedido principal. Se a tutela é antecipada, você sempre em caráter antecedente. Você indica, diz qual é ou quais são os pedidos principais, dá valor à causa. Se o juiz conceder a tutela antecipada liminarmente, e é liminarmente, porque o requerido não é citado, sempre liminarmente. Se ele conceder a antecipação de tutela liminarmente em caráter antecedente, o requerido tem que interpor agravo de instrumento. Ou o código fala tem que interpor o recurso. Se não interpuser o recurso, ocorre a estabilização desta medida. O que é estabilização? O processo é extinto e a medida produz efeitos por prazo indeterminado. Não precisa deduzir depois o pedido principal. É uma regulação provisória, mas com efeitos que perdurarão no tempo acerca daquela medida. Eu tenho dado um exemplo que infelizmente era meu exemplo, aconteceu comigo, mas eu não precisei ajuizar a ação, graças a Deus. O Mário é meu amigo pessoal aqui, ele sabe que passei por alguns problemas de saúde. Aliás, eu decidi o que fazer ontem, depois de ouvir o 5º médico. Eu aprendi que divergência na área jurídica não tem o menor problema. Divergência na área médica é duro, mas é incompreensível. Eu não vou operar, graças a Deus. Por enquanto estou bem aliviado, mas isso depois de ouvir o 5º médico. Mas eu dava o seguinte exemplo. Imagina o sujeito tem um contrato, empresa operadora de plano de saúde, ele tem um problema de saúde. Esse era meu exemplo antes de acontecer comigo, mas graças a Deus não aconteceu. Aí tem uma cláusula contratual que restringe um determinado procedimento. Código anterior ajuizava a ação principal, pediu uma liminar, dizendo, olha, essa cláusula é nula, ela tem que ser reconhecida a invalidade, ou tem que se revisar esta cláusula contratual, pedido principal, pedido subsidiário, ou pedidos alternativos. E, liminarmente, requeiro que seja pedida uma ordem para que a empresa custeie o procedimento médico, até que se decida sobre a validade, enfim. O juiz dava a liminar e aquele processo seguido. Novo Código de Processo Civil. Juiz,
eu quero uma ordem liminar para obrigar a empresa X a custear esse procedimento médico. Eu vou fazer um pedido principal para reconhecimento da invalidade, da nulidade de pleno direito, com fundamento no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor desta cláusula, ou para que esta cláusula seja revista pelo Poder Judiciário, porque limita direito. Tá? Eu vou fazer este pedido principal, por enquanto requeiro a concessão de uma medida liminar para obrigar desde já a empresa operadora de plano de saúde a custear o procedimento. Eu vou fazer o pedido principal. O juiz dá a liminar. Eu posso levantar aqui um pouquinho? Atrapalhar a gravação para vocês? Não tem? Só para dizer aqui fica melhor e vocês entenderem que não é um negócio tão estranho assim quanto pode parecer. Eu sou o advogado da empresa. Eu estou aqui com o Dr. Fábio, que é o diretor da empresa. Vocês vão ver, vão simular aqui uma discussão para vocês perceberem que não é uma hipótese tão absurda. Eu sou advogado da empresa. Dr. Fábio, estamos aqui com uma liminar para cumprir. A gente tem que cumprir essa decisão do juiz que liminarmente mandou a empresa custear esse procedimento aqui. Está discutindo a validade daquela cláusula aqui dos nossos contratos. Ok, e aí o que fazer nesse caso? Vou dar as opções. Doutor Fábio, primeira opção, a gente pode recorrer dessa liminar. O autor da ação vai formular o pedido principal, vai se instaurar o processo. Seguir aquele processo tradicional. Até as vias recursais dos tribunais superiores. Inclusive, não tem ainda uma decisão definitiva sobre a validade dessa cláusula. A gente pode criar aqui situações repetitivas, definir uma tese jurídica contra essa cláusula. Na primeira hipótese, a gente recorrer e esse pedido ser aditado. Segunda hipótese, vamos cumprir a liminar. O processo será extinto. E a gente tem aqui uma obrigação de cumprir, ou seja, a gente não pode dizer que, porque o processo foi extinto, perdeu o efeito, esse comando do juiz para que a gente custeie esse procedimento. Não, o comando continua válido, temos que custear esse procedimento. Pois bem, qual a vantagem de não recorrermos agora? Olha, a gente pode fazer assim, a gente não recorre agora, o processo é extinto, a gente vai economizar um processo. Todas as custas, olha, que os juízes estão canetando com base no novo código, embargos de declaração, agravo interno, multa chovendo. A coisa que mais os advogados têm reclamado é canetar no embargos de declaração e em agravo interno. Ou se tem um agravo interno, perdeu o multa. Se perdeu por unanimidade. O código fala ou unanimidade ou o que era manifestamente inadmissível. Improcedente. Multa. Então, não vamos recorrer. O processo será extinto, a gente cumpre a decisão. A gente tem 2 anos para esperar uma definição sobre essa questão. Tem um recurso repetitivo lá que vai analisar a validade de uma cláusula dessa questão. Vamos esperar um pouco? Vamos cumprir a liminar. 1 ano e meio fixa o entendimento lá no STJ que essa cláusula não é abusiva. Doutor Fábio, ação de cobrança contra aquele consumidor. Porque no prazo de 2 anos a questão pode ser rediscutida. Tem uma liminar que se estabilizou, vou cumprir, uma tutela provisória estabilizada, mas não é coisa julgada material nesse prazo de 2 anos. A gente só não pode deixar passar o prazo de 2 anos. Porque passado o prazo de 2 anos, é uma tutela provisória, estabilizada definitivamente. Mas no prazo de 2 anos, ou a gente prepara uma ação, a gente vai ter condição de cobrança, sustentando a validade. E eu não acho isso tão absurdo, não. Acho que eu, como advogado, tenho que levar para o meu diretor essas propostas, porque são alternativas que o novo código propõe. Nem sempre recorrer para nem sempre instaurar um processo. E às vezes é melhor cumprir a liminar e não ter contra si uma decisão de mérito transitada em julgado, com efeito de coisa julgada material.
é o que isso se aplica às ações coletivas, né? Eu tenho lá a possibilidade de juizar uma ação civil pública, eu faço uma petição inicial maravilhosa, só não faço o pedido principal, ou os pedidos principais. O juiz dá a liminar. Obriga a empresa a fazer o licenciamento ambiental. Obriga a empresa, é satisfativa, né, a regularizar a situação dos empregados não contratados. Deu a liminar. Não há recurso, estabilizou, tem que cumprir. Matou a ação ali com o pedido liminar. Inclusive esclarecendo a parte contrária. Olha, se recorrer, o formular o pedido principal vai instaurar o processo. O código não diz se essa extinção do processo para estabilizar o efeito da tutela antecipada, ela é com ou sem julgamento de mérito. Não fala. E não diz se deve haver incidência de custos de honorários advocatícios. Eu acho que analogicamente a gente aplica o disposto no artigo 700, 701, 702 do Código, que é a tutela monitória, que diz que os honorários são fixados em 5% do valor da causa, inicialmente pelo descumprimento. E são questões que vão ser construídas pela jurisprudência, se é uma extinção com julgamento de mérito, sem julgamento de mérito, se há incidência de honorários advocatícios. Então alguém tem que pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. Então eu quis demonstrar para vocês com esse exemplo aqui, que muitos dizem assim, eu acho muito leviano dizer, esse negócio de estabilização não vai pegar, não, tá aí, existe uma alternativa que existe para nós, até nas ações coletivas. Pleitear a estabilização de uma tutela provisória de caráter satisfativo, obtida inicialmente. Que é, veja bem, olha, 305. Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. É um procedimento, perceberam? Indicará a lide seu fundamento, nesse caso. 305. O réu é citado para em 5 dias contestar. Contestou ou não contestou, instala-se o procedimento comum depois de feito o pedido principal. Agravo de instrumento. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal tem que ser feito em 30 dias. Procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente. É outro procedimento, 303. Desculpa, não esqueci de destacar aqui. Nesse caso, haverá indicação do pedido. Não é mera referência. Concedida, o autor tem 15 dias, não 30, para editar a petição inicial, ou um prazo maior que o juiz fixar. Peça prazo maior, ou peça que o juiz diga que o termo inicial deste prazo é a certidão nos autos de que não houve interposição de recurso, ou de que houve interposição de recurso. Isso gera problemas na contagem. Desculpa, eu estou correndo um pouquinho, porque tem muita coisa para falar. Se não ficar claro, me pergunta. A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso. Nesse caso, o processo é extinto. Qualquer das partes pode demandar a outra para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Vocês perceberam aqui Vou fazer o destaque aqui, vou atrapalhar. Tutela antecipada estabilizada. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, ele se extingue no prazo de 2 anos. É uma tutela estabilizada definitivamente. Isso é coisa julgada material? É um equivalente. Eu digo isso, é um equivalente. Mas não é coisa julgada material, é um equivalente. Não estava uma coisa, casamento é outra.
Equivale. Uma coisa não é igual a outra, uma coisa pode ser equivalente a outra. Posso dar um exemplo nosso, só Claro. para facilitar um pouquinho? Por favor. Por favor. Não precisa. Uma ação civil pública, que é um inquérito que a gente está investigando uma determinada empresa, por exemplo, na questão relativa ao meio ambiente. E aí a gente verifica que, através de fiscalização ou IVA da empresa de inspeção, existe uma máquina lá que está sujeitando a risco os trabalhadores. Risco iminente de acidente de trabalho. Em relação a isso, em relação às outras questões, outras irregularidades, a gente verifica também que há necessidade urgente de uma ação judicial, pedido, provimento judicial. Em relação à máquina, é o pedido principal, mais urgente. Né? Então, em relação a esse, é um pedido que a gente faria de forma antecipada, né? Ou que já É um pedido satisfativo, inclusive. Mas existe outros, a maioria normalmente são. Em relação a isso, a gente obtém o provimento, né, judicial. Retira imediatamente os trabalhadores daquela situação que existe. Tem os outros pedidos também que a gente vai discutir na ação. Como que funciona isso na prática? Esse é outro problema. Eu falei que o legislador regulou mal, ele não prevê. E eu acho o seguinte, você deve declinar na petição inicial. Não tem interesse na estabilização, se for o caso, porque você vai fazer o pedido principal para tornar definitivo aquela providência. Ou dizer, eu acho que é o caso, que poderia, mas isso há controvérsia. Dizer, olha, se não houver recurso, eu quero uma estabilização parcial aqui. Você faz os pedidos em relação aos demais. Porque se é possível no novo código julgamento antecipado parcial, por que não seria possível uma estabilização parcial? Mas isso não é pacífico, porque o legislador simplesmente não imaginou que você pode fazer dois pedidos, que um fica no regime, outro fica em outro. Né? É um caos, gente. Eu não sou culpado disso. Dessa parte eu não participei. Mas veja, tem sérios problemas. Sérios problemas. E depois de 2 anos, cabe ação rescisória? A maioria diz que não. Você teve 2 anos para propor ação para rever. Não pode ter 2 mais 2 para rever. A maioria diz que não cabe. Então, assim, eu pessoalmente acho que seria possível uma estabilização parcial. Se for pretensão do autor. O autor pode declinar desde o momento. Eu quero tutela antecipada, mas eu não quero estabilização, não quero extinção do processo. Eu tenho certeza que vai ter juiz que vai extinguir falando que a estabilização está prevista em lei, o processo é extinto. Isso é negativo de prestação jurisdicional. Só um segundinho. Tudo bom? Bem. Professor, né? Eu estou pensando na parte mais... Eu tinha levantado a mão faz tempo. Mais prática. Não, mas é o vice, se ele quiser falar antes. A saúde. Ele é decano. A saúde, decano. Ele é decano. Eu estou pensando na parte prática. Você vai fazer uma peça com um pedido de antecipado, antecedente, você vai indicar o pedido. Mas o juiz vai ter que analisar a verossimilhança do que você está propondo. Se você está cuidando de um caso um pouco mais complexo, você obviamente vai expor. Você vai tentar convencer o cara, né? E um juiz, ainda mais numa ação do Ministério Público, a gente está muito acostumado a ter liminar negada, concedida, mas muitas vezes negada também em 2 linhas. Não acho que é o caso e tal. A gente não vai acabar na prática sendo levado a fazer o que a gente já faz, ou não. Ou o que eu vejo de proveito prático no Ministério Público é talvez você já dar um indicativo para o infrator, para o réu, de que é melhor resolver aquilo lá antes. Eu acho. Por que lado você acha que nós vamos dentro eu acho do nosso isso é uma boa. usar isso? Essa é uma boa, dar esse indicativo. E outra, em vários auriculares para o juiz, com fundamento no princípio que não existe, escrito, que é do livramento dos autos. Silêncio. Se o juiz não estudou a matéria, explica para ele: silêncio, se a silêncio der liminar aqui e a parte não recorrer, o processo será extinto. Então eu acho que muita dificuldade que a gente tinha em obter tutela antecipada, pode ser que em muitos casos a gente tenha alguma facilidade.
mas a peça vai se assemelhar muito em conteúdo. Vai se assemelhar. Eu até É. acho, isso é opinião pessoal, eu acho que a peça tem que ser mais bem feita, tem que ser quase que completa, para mostrar essa situação que você falou, porque não deixa de ser uma resolução provisória da elite que se estabelece. A proposta é essa. Não sempre buscar uma resolução definitiva, com cognição exauriente, com processo, buscar uma resolução provisória que seja satisfativa. Por mais que você consiga diferenciar entre indicação do pedido e formulação do pedido, na mera indicação você já vai ter que, na verdade, deduzir praticamente. Dizer qual é o pedido, você só não vai ao final, isto posto isso, requer. Ali você não vai pôr, mas lá ali em cima você tem. No máximo você pode dizer, ó, eu deduzi tudo isso, mas pode ser que ali na frente não seja exatamente isso que eu vou fazer. Mas... Eu até acho que usa uma técnica, às vezes, meio genérica para não ficar vinculado. Por exemplo, vou propor ação de indenização. Se você falar, vou propor ação de indenização por dano material, tem gente que entende que você não pode propor moral depois. Isso é um problema. Obrigado. Desculpa. Marcos, e naquele prazo, por exemplo, lá da inicial de 15 dias e tal... É concomitante ao recurso. Sim. Aplica-se o prazo em dobro para o Ministério Público? Acho que é um prazo específico, né? Ou é genérico? A gente pode entender que se aplica em dobro, 30 dias, sem problema nenhum. Mas mais importante do que isso, sabe o que eu acho que é? Que eu não toquei muito nesse assunto, mas não sei se vocês perceberam, o juiz dá liminar, o requerido tem 15 dias para recorrer, o autor tem 15 dias para emendar a inicial. Solução prática. Primeiro, requeira que o juiz aumente o prazo, o código é explícito, e no 139 também a possibilidade do magistrado ampliar prazos. Mas como eu sou promotor, eu não gosto de pedir para o juiz para aumentar prazo, porque tem juiz que não gosta de promotor, e o juiz fala, aumentar prazo de maneira nenhuma. Então diga para ele o seguinte, eu quero 15 dias, mas quero que Vossa Excelência, o código não diz qual é o termo inicial desse prazo de 15 dias. Que Vossa Excelência deixe claro às partes que o termo inicial desse prazo de 15 dias será da certidão nos autos, da informação nos autos de que o requerido interpôs agravo do instrumento. Agora eu não sei vocês, aí se cabe recurso, não cabe tutela provisória, não cabe, né? Não? Não cabe tutela provisória, não cabe recurso? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Então interprete que é a medida, né? Nossa. Então não tem estabilização para vocês? Nesse caso, a gente não dá para 10 filhos, a parte com então teria que falar em estabilização, né? Possibilidade de estabilização, acho que. Agora, esse problema de não caber recurso que é o. Não cabe recurso de tutela provisória? Não. É mandado de segurança, o prazo é maior. Vivendo e aprendendo. Mandado de segurança se positivo, se deferir. Se deferir, o tribunal tem mandado de segurança. Então, aceito por analogia, às vezes. Aceita. Mas é mais difícil. Mas é por isso que é mais rápido o processo do trabalho. De qualquer decisão assim, interlocutória, essa vai ser tida como interlocutória. Não cabe nenhum recurso. E se a gente entender que é um julgamento antecipado parcial? Isso é recurso ordinário. Seria recurso ordinário, mas não tem ordinário por instrumento, né? Vocês não queriam recurso ordinário por instrumento? Não queremos. Não? A celeridade. Tá certo, tá certo. Não, eu acho louvável isso. Não estou criticando. E aí, estão fazendo negócio jurídico no compromisso de ajustamento de conduta ou não? Negócio jurídico processual? O novo código permite, ele cria. Fábio, a gente tinha combinado o prazo, eu vou falar do negócio jurídico processual aqui. E depois eu vi que o Edilson vai falar de procedimento, né?
parte geral, procedimento, regras de competência, procedimento, depois ele fala. Vou falar do negócio jurídico processual. Então, eu estou aqui reencontrando alguns amigos. Durante muitos anos eu entrava numa sala de aula e dizia assim: pessoal, vamos estudar procedimento hoje. Norma sobre procedimento é norma cogente. A gente aprendia isso. Normas sobre procedimento são normas cogentes, não são normas dispositivas. Cogente para as partes, para o juiz não é, né? Vamos falar a verdade. Outro dia eu fui numa audiência, no caso que era parte, segunda ação contra a viva. Eu sou obrigado a propor. Juro, eu fui para uma audiência, eu não entendi se era código velho, novo, porque não era nenhum nem outro. Não vi a aplicação assim. A começar que o juiz acho que aplicou mais no processo trabalhista. Que ele, assim, depois da contestação, ele marcou a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Processo civil. Eu achei, não reclamei não, até porque a sentença foi favorável depois. Mas a questão é a seguinte: esse caráter de norma cogente em relação às normas procedimentais acabou. Nós estamos no momento da flexibilização procedimental. Flexibilização legal, ou seja, o código garante a flexibilização procedimental. As normas sobre procedimento não são mais normas cogentes. E tem uma... só para mim, vocês vão ficar com inveja. Acho que não é só o café que eu estou brincando. Vocês vão morrer de inveja agora. Então vejam bem, obrigado. A flexibilização procedimental hoje pode ser judicial. 139, inciso 6. O juiz pode inverter a ordem dos atos instrutórios, o que é ótimo, e pode ampliar os prazos processuais. Reduzir só com o consentimento das partes. Além disso, há a flexibilização procedimental contratual ou convencional, que é feita por negócio jurídico processual. Porque agora, por meio de uma cláusula geral, as partes podem fazer mudanças no procedimento. Essa mudança por convenções procedimentais ela é determinativa para o juiz, não precisa de homologação judicial. O negócio jurídico processual alterando o procedimento, para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, antes ou durante o processo. Ninguém tem dúvida que uma cláusula de eleição de foro, é um negócio jurídico processual, feito antes do processo. Negócio jurídico processual. Um acordo das partes para a suspensão do processo é um negócio jurídico processual. Agora feito tem prazo máximo? Durante 6 meses. Continua. É um negócio jurídico processual, um negócio sobre processo. O que fez o legislador, porém, foi, além de prever esses negócios típicos, ampliá-los a calendário processual, no artigo 191. As partes podem calendarizar a tramitação processual. A escolha consensual do perito. Olha, a prova pericial consensual, as partes escolhem o perito. O juiz nomeia o perito. Previsão de honorários, 50 mil reais. Não tem condição. Vamos escolher um perito com um acordo. Vamos fazer um acordo, inclusive, quanto ao sistema de custeio possível. Então, o código ampliou os negócios típicos e criou uma cláusula geral para negócios atípicos, pensados pelas partes, sobre o processo.
O juiz controla a validade. Só recusando a aplicação quer dizer que o negócio é determinativo para o juiz. O juiz só controla a validade. Exceto quando o Código Expresso diz que o juiz tem que homologar ou participar. Do calendário, o juiz participa, por expressa previsão do 191. O juiz recusa a aplicação somente nos casos de nulidade, inserção abusiva ou vulnerabilidade. Só para te lembrar, acho que até comentei lá na coisa, esse dispositivo, o TST já disse que não se aplica ao processo do trabalho. Mas as ações coletivas podem aplicar, não pode? Na instrução, né? Simplesmente disse que não se aplica ao processo do trabalho. Incluídas as ações coletivas? Bom, essa Você ressalva falou tem disso uma para ressalva. isso para as Ministério Público tem outros, Não resolveu. Porque o que eu vejo é o seguinte, então tudo bem. A eleição de força já era vedada, eles continuam assim. Ok. Mas eu só chamo a atenção de vocês para o seguinte, que aqui é a questão das ações coletivas. É possível que no compromisso de ajustamento de conduta seja feito um negócio, por exemplo, para implantação de política pública negociada? Uma coisa que interessa muito a vocês. Vocês que trabalham com direitos sociais, que exigem políticas públicas. Vale a pena ingressar com uma ação de execução de obrigação de fazer ou fazer um compromisso de ajustamento de conduta para pactuar a forma do cumprimento de sentença, calendarizar a implantação da política pública. Aliás, aí poderia ser feito, se há uma prévia sentença, com homologação, não com homologação, mas com apresentação desse acordo em juízo. Veja, então aí fica essa discussão, se vocês poderiam aplicar, porque